De volta com a Ação Nacional, que hoje está falando com as empresárias Fabiana Lourenço e Mônica Kologeski. Elas resolveram dar a volta por cima e criar as oportunidades de trabalho. Investiram no negócio próprio e hoje já estão colhendo resultados aí do seu trabalho. Às vezes as pessoas têm uma ilusão em torno do empreendedorismo ou se encantam com o fato de não ter mais chefe, fazer o próprio horário e outras facilidades, mas quando se deparam com a realidade, não é bem assim. Não é isso? É uma realidade essa que eu quero perguntar, que eu deixei a pergunta no outro bloco. Como é que vocês lidam com essa situação? Porque são, né, esposa, marido, tem filhos, enfim, tem todo isso não tem como. Isso vem para dentro da empresa, a gente tem uma vida, né, nossa vida pessoal, né, os filhos e tudo mais. Como é que lidar com tudo isso daí? Como é que a gente vai trabalhar com tudo isso no meio de tantas decisões assim? Como é que as duas poderiam começar me falando? Pode começar, Fabiana? Pode. Não é fácil não, Júlio. Imagino. Não é fácil porque eu tenho 3 filhos. Sim. Né? E eu, assim, quando o médico falou para mim, de acordo com o problema que eu tinha comentado com vocês, ele disse que não poderia ter mais nenhum filho. Sim. A minha filha teve até que ser operada do coração por causa de todos esses problemas, então o ideal seria não ter mais filhos e tudo mais. Mas eu insisti e arrumei mais um. E aí? E passou mais um tempo, arrumei mais um. Eita, mas... Eu amo a família, amo bom, meus filhos. E para mim, durante um tempo, foi muito difícil, assim, ainda é. É aquela coisa, eu estou em casa, estou com eles, mas eu tenho também que ter um tempo para a empresa, eu também tenho que empreender. É muito difícil de gerar tudo isso, porque demanda atenção à família, tempo, né, carinho, amor. O que mais assim me deixa tranquila é o fato do meu marido estar junto comigo. Porque o tempo, o fato de você estar no mundo corporativo normal, você tem um horário de entrada, um horário de saída. E nesse caso, a gente, por estar mais livre, a gente consegue assim, flexibilizar um pouco desse tempo. Para ele não é fácil, tem hora que ele vira babá. Tá tudo bem. Mas a gente consegue conciliar, é possível conciliar. É possível conciliar, com certeza. A gente acho que tem que saber dividir bem as coisas, né? Eu acho que é um fato que a gente pode falar. Bom, deixa a Mônica falar primeiro. Vamos lá, Mônica. Quero ver a Mônica. Vamos ver a Mônica. Então, no meu caso, assim, é engraçado, né? Eu tenho duas meninas. Sim. Uma tem 6 e outra tem 2, né? Quando a gente começou, o transporte, né? Você tem que amar mesmo, porque você tem hora para entrar, mas você não tem hora para sair, né? Quantas vezes eu e o Alexandre passamos madrugadas, assim, de entrar às 6, 7 horas da manhã e sair 3 horas da manhã, porque tinha um volume muito grande e, assim, o funcionário é aquilo, ele tem a hora para entrar e tem a hora para sair. Então, ele vai embora, assim, ele até pode fazer a hora extra e tal, ficar lá um pouco mais, mas ele tem que ir embora. Só que você fala, eu tenho que finalizar o que foi começado, né? Então, a gente, muitas vezes, a maioria das vezes, assim, esse ano, para te ser bem sincera, foi um ano que eu tô conseguindo sair mais cedo da empresa, que eu saio em torno das 18 horas, 19 horas. Sim. Mas, mesmo assim, nunca foi dessa maneira, sempre até mais tarde. Mas, assim, eu costumo dizer, não é fácil ser mãe, ser esposa, ser empresária, ser mulher, ser dona de casa, né? Porque tu tem que ser multi-utilidades, né? Você tem que ser tudo, no porque mesmo lugar, né? é tudo. E assim, aí a própria escola, né? Às vezes fala, nossa, que mãe é essa que não vem na reunião, né? Aí não consegue entender. Não olhou o caderninho. Não olhou o caderno, né? As questões assim, mas aí você fala, eu tô corrida. Então assim, eu cheguei ao ponto, pra gente ter uma ideia, que quando a gente mudou de um prédio pro outro, eu fiz um quartinho, porque foi quando eu engravidei da Rafa, que a Rafa é a que tem 2 anos. E eu tinha um quartinho todo rosa, com um berço, com os brinquedinhos, porque eu tive a neném, eu me lembro assim, a minha mãe estava comigo no hospital, e eu no programinha, no celular, acessando o meu computador para ler e-mails, para conseguir responder para os clientes, assim, eu na mesa operatória já, né? Jesus. E aí a minha mãe falava isso, meu Deus do céu, Mônica, desliga. Eu falava, mãe, não dá, não tem como, não consegue. E aí o que aconteceu? Eu fiquei, a mulher normalmente, né, passa aí seus 40 dias, né, em casa, isso não existiu comigo. Eu fiquei 1 semana em casa. 1 semana eu fiquei em casa mesmo, porque assim, tinha
quis se recuperar, né, fisicamente até, mas depois de uma semana era assim, eu falava para minha secretária, eu falava assim, olha, na hora que a Rafa acordar, se ela se mexer, você me liga, porque a transportadora ficava próxima da minha casa. Sim. E ela falou, não, tudo bem, ela falava, tudo bem. E aí, assim, eu ia, era aquele bate e volta, dava 1 hora, voltava, ficava lá 1 hora, voltava, ficava em casa, trabalhava em home office, e assim foi, muito tempo. Aí o quartinho tava lá, quando ela tava um pouquinho maior, eu levava ela pro quartinho, deixava lá a maiorzinha, ficava nos brinquedos, o Alexandre junto, o Alexandre ele sabe fazer tudo, né? Sabe trocar, sabe dar de mamar, sabe dar de comer, por quê? Porque isso quando... a gente aprendeu também. Porque era necessidade, né? Fala assim, a necessidade faz, né, a ocasião. Então, assim, aconteceu dele aprender tudo também por causa disso, mas assim, não me arrependo de nada. Eu acho que assim, eu não tive a oportunidade de ficar muito tempo com elas o dia inteiro, como eu gostaria. De fato, eu gostaria de ficar uma manhã em casa, aproveitar minhas filhas. Mas hoje eu vejo de outra maneira. Eu vejo assim que elas são um presente que Deus deu para nós, né? A família é o projeto de Deus, né, na nossa vida. Então, assim, a gente tem que valorizar o tempo que nós estamos juntas. Então, quando nós chegamos, assim, a nossa casa, eu costumo dizer que os vizinhos devem falar que todo mundo louco, porque a nossa casa é uma gritaria, de noite a gente brinca, é criança, são 4 crianças dentro de casa, todo mundo correndo, brincando de esconder, brincando de monstro e travessura, e elas vão até a transportadora e elas acham a transportadora um ambiente que elas acham legal. Então, aquele não é um ambiente para elas que elas falam, nossa, tô indo lá, sabe, que é pesado, que não é que elas não vão querer, porque a gente já tá pensando lá no futuro, né? A gente tem que preparar elas. Então, assim, elas chegam lá, elas chegam da escola, passam lá, já pegam eu e vai todo mundo embora. Porque lá não pode ser um lugar pesado para elas, tem que ser um lugar que elas gostam de estar assim como nós gostamos, então elas têm que amar também. Mas aí, assim, a criança, ela começa a ver o que você faz e ela vai refletir. Exato. Então, elas chegam lá, quantas vezes a maiorzinha vai no telefone, né, e atende o telefone. Ah, GT Express, bom dia, boa tarde, sabe? Ela fala, mãe, eu vou trabalhar aqui com você. Aí a pequenininha senta na cadeira, começa a mexer no computador. Então, assim, o filho só faz o que vê o pai fazendo. Né? Então, a gente consegue ver que a gente está sendo uma boa referência nessa parte, mas que realmente é difícil. Chega uma hora que às vezes você precisa, gente, eu preciso desligar 10 minutos, eu preciso ser só a Mônica agora, não ser empresária, não ser mãe, não ser nada, só ser eu, né? É muito Exatamente, corrido, e focar mesmo um pouco na família dedicada. Agora, eu quero que vocês duas falem para mim, como é que foi aí sair de empregada para empregador, né, virar chefe? Como é que foi essa mudança para vocês? Como é que vocês lidam com isso? Eu acho que para mim não foi tão difícil, porque eu era muito nova na época. Então eu não tinha apego a essa segurança que o mercado dá. Para mim era uma brincadeira porque eu gostava de fazer. Então, eu vou arriscar, né? Não teve assim, não pensei no risco. Não tive um pensamento no risco. Para mim foi tranquilo nesse sentido. Hoje, você faria a mesma coisa? Não, hoje eu olho para trás e eu falo o que quis. Eu não tinha juízo, não. E o meu marido, coitado, não tinha juízo junto. Eu vejo que ele queria ser, né? Ele falava comigo, mas eu acho que eu acabava manipulando um pouco ele, sabe? E aí a gente deu continuidade, mas... se você for pensar mesmo muito na segurança, é difícil você tomar uma posição assim, de largar tudo e fazer. Eu acho que tem que ser muito o ideal da pessoa. É aquilo que nós conversamos no início, né? Você tem que gostar e tem que fazer. Eu acho que aquela coisa de você levantar de manhã e falar, poxa vida, eu tenho que ir àquele lugar, eu tenho que estar com aquelas pessoas. É muito complicado isso. Eu acho que a gente tem que amar o que a gente faz. Eu acho que isso que faz isso ser especial e faz com que o que a gente faz tenha qualidade. E, Mônica, como é que foi essa mudança para você? De sair, você era uma funcionária, que você disse, e virou chefe. Então, assim, é uma transição, né? Na verdade, eu gerenciava uma equipe já de vendas, mas, assim, era um segmento totalmente diferente, né? O ramo de transporte, a gente lida com vários tipos de funcionários. Então, você tem o funcionário do administrativo, o funcionário do operacional, né? E, assim, o que é o mais difícil, que eu senti a maior dificuldade, Júnior? Eu queria que todo mundo fizesse como a gente fazia. Entendeu? Então, assim, eu falava assim, mas por que dirige o caminhão desse jeito? Por que não dirige, Alexandre, o caminhão igual a você? Eu falava, por que ele quebra o caminhão e você não quebra?
sabe? Aí eu falava, nossa, por que essa pessoa não está prestando atenção no que ela está fazendo como eu prestava atenção? Aí a gente, né, naquele trabalho, gente, as pessoas não têm o mesmo pensamento que a gente, né? Então, assim, isso é bastante difícil, é uma transição mesmo. Mas, assim, eu tenho uma equipe hoje que é muito legal, eu adoro a minha equipe, amo, eu chamo que eles são meus filhos, né? Então, assim, eu amo a equipe que eu tenho, uma equipe, assim, que a gente foi trabalhando junto, foi crescendo junto. Tem dificuldade, tem. Eu falo, quando eu entrevisto alguém para trabalhar, principalmente no setor comercial, que hoje é o que eu estou mais dedicada, eu falo assim, olha, eu sou chata, eu sou brava, né? Você sabe lidar com pressão, porque, assim, transporte é uma panela de pressão, eu falo assim. Mas o que acontece? A gente acaba acostumando com as diferenças das pessoas, acaba sabendo como cobrar cada um, porque cada um tem uma maneira que você deve cobrar diferente do outro. Foi uma transição interessante, Júnior, mas assim, tem que ser firme, porque senão, pelo fato de você não conseguir ver nas pessoas o que tem em você, muitas vezes, eu quero que ele faça assim, mas talvez o jeito dele fazer é o melhor, não é o da gente. Não é o nosso. Né? Então, assim, essa é uma dificuldade, assim, para o empreendedor, né? Para a pessoa que é dona, porque ela quer ver o jeito, tudo do jeito da cara dela. É que nem você falar para alguém cozinhar um prato que você faz. Você vai lá e fala assim, não, mas eu faço assim, né? Você quer que a receita seja igual. Mas, de repente, os ingredientes podem ser o mesmo, mas o resultado final ser o mesmo, mas de uma forma diferente. Então, isso, assim, eu aprendi com esse tempo aí do pessoal trabalhando com a gente. Não é fácil, mas tem como, sim, ser trabalhado. É tranquilo. Olha, 13 em cada 10 brasileiros adultos entre 18 e 64 anos possuem uma empresa ou estão envolvidos com a criação de um negócio próprio. Em 10 anos, a taxa total de empreendedorismo no Brasil aumentou de 23% em 2004 para 34,5% no ano passado. Metade desses empreendedores abriu seus negócios há menos de 3 anos e meio. A fonte da revista Exame. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.